Alô Piracicaba, alô Brasil, começa mais um Néder especial. Nós estamos vivendo esse momento especial da Páscoa em plena pandemia. Uma época em que nós temos que elevar ainda mais os nossos pensamentos a Deus, refletir bastante sobre as grandes motivações que a Páscoa nos traz e ao mesmo tempo as grandes motivações que o tempo atual nos traz para nos apegarmos mais a Deus e entendermos que somente a elevação espiritual é que nos fará suportar esse momento tão difícil que nós estamos passando. Para falar sobre espiritualidade nesse tempo de Covid, para falar sobre a Páscoa e para falar também sobre as atividades da Igreja Alternativa em Piracicaba, o nosso convidado já está aqui, é o pastor Rodolfo Kappeler, que vai conversar com a gente na edição de hoje do nosso Néder Especial. Olha, gente, nesse período de quarentena, muitas pessoas tendo que ter aí o delivery como uma opção para que o alimento chegue na sua casa. Nós estamos aqui no mercado municipal, muitos comerciantes trabalhando com delivery. Eu estou ao lado aqui do Tiago, que é o proprietário do Empório do Mercado, que faz também esses serviços de entrega em casa, facilitando a vida das pessoas, né, Tiago? Bom dia. Isso. A gente está trabalhando com o sistema delivery e estamos atendendo pelo WhatsApp. E é só passar o bilhetinho pra gente entrega, sem problema nenhum. E o pessoal mais de idade, a gente está entregando em condomínios. E aqui na região central, aqui sem custo nenhum também. É só passar o bilhetinho pra gente pelo WhatsApp, pelo telefone nosso aqui também. Olha, são muitas opções que você tem aqui no Empório do Mercado. Cafés, grãos, produtos naturais. Conta um pouco pra gente aí o que... Isso, a gente trabalha com produtos naturais, farinhaços, castanhas, e o carro-chefe nosso são os cafés. A gente trabalha com bastante variedades de cafés, a gente moe cafezinho na hora, a gente trabalha com café com o sistema em retirada, a gente tira os cafezinhos, que era o cafezinho expresso nosso, que é o carro-chefe ainda, mas com essa fase que a gente está passando, a gente está até entregando aqui em alguns apartamentos, aqui em alguns condomínios na região, e só passar o pedidinho pra gente, a gente está entregando. E a gente tem uma grande linha de doces também, e também a gente trabalha com parcerias com o pessoal de hortifruti, açougues. É só passar o pedidinho pra gente, a gente entrega. Encomendas pelo WhatsApp? É o 99720 4400. 99720 4400. É isso aí, nós vamos deixar embaixo esse número do WhatsApp aqui do Empório do Mercado para você fazer o seu pedido e receber em casa. Quarentena, confinamento, não se preocupe, o Empório do Mercado está levando as coisas para você, facilitando a sua vida, dando mais segurança e conforto para você. É isso aí, né, Thiago? Maravilha. Valeu. Pode contar com a gente. Um abração. Obrigado. Vamos ver mais imagens aqui do Empório do Mercado e o número do WhatsApp para você fazer o seu pedido. Pastor Rodolfo Kappeler, um prazer recebê-lo no programa de hoje, tudo bem? Tudo bem, Alexandre, é uma alegria mais uma vez estar aqui com você e também agradeço aí os telespectadores que estarão nos acompanhando. A gente sempre que conversa com o pastor Rodolfo traz aí uma grande audiência, uma grande legião de pessoas que gostam do trabalho do pastor Rodolfo Kappeler e que também ouvem, assistem sempre às suas orientações, os seus cultos,
pastor Rodolfo Kappler, que é da Igreja Alternativa, e Igreja Alternativa que tem trazido novidades, boas novas a todos, né? Tem crescido bastante aqui na cidade, né, pastor? Vamos falar um pouquinho da Igreja Alternativa, do surgimento dessa igreja. Falamos isso da outra vez, mas é bom ressaltarmos mais uma vez, né? Então, a Igreja Alternativa, ela completou um ano das suas ações públicas, né? Então, uma igreja bem jovem, né? Está engatinhando ainda. Nós iniciamos esse projeto com reuniões singelas numa casa, numa residência, e depois começamos a nos reunir no Hotel Nacional, no auditório principal do Hotel Nacional. E aí ficamos período de 6 meses, né, operando apenas online por conta da pandemia, né, do isolamento social. E voltamos em setembro do ano passado às atividades públicas. Então nós temos uma proposta aqui na cidade que é se envolver também com as causas sociais, se envolver com o sofrimento das pessoas, ser uma igreja que ajude a cidade, né? que caminhe com a cidade. Né? Então esse é o objetivo da Igreja Alternativa. A gente se levanta dessa forma na cidade. E é uma igreja não apenas jovem na sua idade, no seu tempo de vida, quanto na frequência das pessoas que vão aos cultos. Percebe-se um público bem jovem, não é isso? Sim, público são jovens adultos, né? Pessoas ali na faixa dos 30, 40 anos. E é uma igreja, acho que até natural, né, Alexandre? É meio que reflexo da liderança, né? Liderança pastor jovem. Pastor jovem vai atrair bastante gente jovem. O senhor veio da Igreja Batista. Sim. Quais são hoje as diferenças entre a Igreja Batista e a Igreja Alternativa? Então, eu sou um pastor batista histórico, né? Faço parte de uma ordem de pastores batistas no Brasil, ainda tenho vínculo com a denominação. E a Igreja Alternativa, ela está num processo de organização jurídico denominacional. Então, é uma igreja que ela não possui ainda um CNPJ, porque ela está nesse processo, demanda mesmo um tempo. A ideia é que até o final do ano a gente se organize mesmo, juridicamente, como pessoa jurídica, e também estamos nesse processo de nos filiarmos à denominação batista, porque na verdade é um trabalho, digamos assim, é uma igreja, mas é um trabalho batista que está se organizando, né? Segue a linha batista. Segue com vínculo com a Igreja Batista. Apenas a gente não vai colocar o nome Batista para não gerar uma certa confusão na cabeça das pessoas. Igreja Batista Alternativa. Talvez as pessoas vão se questionar, né? Que tipo de Batista é essa igreja? Mas é uma igreja batista, uma igreja histórica, né? Temos vínculos. A igreja evangélica, de maneira geral, ela cresce muito, né, no Brasil. E tem sido realmente feitas essas denominações voltadas a públicos específicos. Isso chamaria mais as pessoas para a religião, independente da denominação, mas às vezes você percebe que tem ali um público mais afim, né, ligado àquele público que está fora da igreja. Esse público se atrai por aquele estilo da igreja, ele acaba aderindo àquela denominação. Isso é uma coisa que tem ocorrido bastante. Sim, inclusive as análises aí do crescimento dos evangélicos no Brasil, né, que é um crescimento avassalador. Então hoje no Brasil, a academia no Brasil tem olhado para o fenômeno do crescimento dos evangélicos, e fora do Brasil também é um fenômeno que grandes universidades estão estudando. Por que os evangélicos crescem tanto no Brasil? Então já está chegando aí a 32% da população. Tem um pesquisador do IBGE que diz que em 2032 os evangélicos eles vão se equiparar aos católicos em número de adeptos, né, de fiéis. Então, assim, é um crescimento vertiginoso. E, obviamente, uma das razões pelas quais os evangélicos crescem muito é justamente por fazer essa ponte com a cultura, né? Então, numa igreja evangélica, normalmente os pastores falam a linguagem do povo, toca a música, ela é atraente, né? Toca vários estilos, vários ritmos, como você diz, toca o sertanejo, toca o rock, e isso acaba atraindo as pessoas, né? Tem igrejas focadas também, igrejas que são mais
mais tradicionais, que são aquelas igrejas que acabam alcançando as pessoas mais velhas, as pessoas mais conservadoras. Tem as igrejas que são mais, digamos, contemporâneas, né? Que acabam alcançando as novas gerações. A igreja alternativa, apesar do nome, né? Ela é uma igreja que, obviamente, tem aí um apelo aos mais jovens, mas é uma igreja que se coloca para alcançar todas as pessoas, né? Porque nós entendemos, Alexandre, que igreja ela é justamente o conjunto de todas as pessoas da sociedade. Igreja não existe, é um contrassenso igreja só de jovem, né? Há uma igreja de jovens ou uma igreja de idosos. É um contrassenso. Igreja é uma mistura de gente de idosa, crianças. Tem até uma definição que eu achei interessante, né? É um teólogo norte-americano que ele diz assim, que a igreja para ele é uma adolescente de cabelo azul sentada perto de uma senhorinha de cabelo azul, né? Isso é a essência da igreja. É a diversidade. Muda a sua unidade. A unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Pastor Rodolfo Kapler conversando com a gente no programa de hoje. O que está atraindo hoje as pessoas para as igrejas? Na sua opinião, nesses tempos atuais, o que leva as pessoas a procurarem Deus, a procurarem uma intimidade com a espiritualidade? As pessoas, elas vão até um templo evangélico, até uma igreja católica, elas vão até um terreiro, elas vão buscar consolo nos ambientes religiosos. Então, a busca por consolo. A vida não está fácil, ainda mais agora que nós temos enfrentado, né, uma pandemia. A situação se agravou, então as pessoas não estão bem, Alexandre. Até nós falávamos antes de iniciar aqui, né, a gravação. Realmente as pessoas estão sofrendo, mas a religião sempre foi um rochedo para as pessoas que sofrem, né? Há um filósofo que diz o seguinte, que a religião, ela seca lágrimas. Então a filosofia é muito importante, mas ela não seca, ela não consola. Você perdeu um ente querido, você está sofrendo com um filho com problema com drogas, você está com uma doença grave, uma ideologia, uma filosofia, isso não vai consolar você, isso não vai trazer consolo para a sua alma. A religião, ela tem um apelo, né? O discurso religioso, ele pode consolar as pessoas que estão sofrendo. Então eu acho que esse é o grande apelo da religião, essa é a razão pela qual as pessoas estão em busca da religião. Então há um crescimento, né? Há um crescimento da religião no mundo todo. O senhor acredita que o lado de consolar é maior do que o lado do entendimento até? As pessoas querem mais serem consoladas do que terem um entendimento daquilo que está passando com elas? Sim, muito mais. Essa é a grande busca das pessoas, é por consolo. Eu acredito que é uma minoria em todas as religiões, viu, Alexandre? Em todas, seja no cristianismo, nas outras religiões, as pessoas estão em busca de consolo. Elas querem uma religião que faça diferença nas suas vidas. Elas querem algo que vá ajudar elas na segunda-feira a suportar as dificuldades, a lidar com o ambiente de trabalho, com as pressões, com os relacionamentos interpessoais. É isso que elas estão procurando. Elas querem muito mais o consolo do que o entendimento. E é uma situação hoje muito bem colocada, né, pelo senhor, é uma situação dificílima pela Covid, pela instabilidade emocional que a gente vive. As pessoas às vezes falam com a gente, mas vocês falam todo dia de Covid, mas nós vamos falar do quê? A gente é do jornalismo, da área da informação, nós temos que falar sobre esses assuntos, mas a gente aceita também a tese de que são assuntos pesados, que vão desgastando, vão trazendo um pouco de amargura, né? As pessoas vão ficando extremamente incomodadas com tudo isso. Tempos difíceis esses, e eu te perguntaria, na sua maneira de entender, esses tempos difíceis de hoje, tem alguma citação bíblica que nos sirva de orientação para esse momento? Tinha previsão para essa etapa da história do mundo, pastor? Sim. O próprio Jesus diz isso, né, no Evangelho de Mateus,
São Mateus capítulo 24, ele fala do final dos tempos. E ele fala de um período na história a qual ele identifica como o início das dores. E está lá, né? Para quem acredita, para aqueles que creem, é uma questão de fé mesmo, né? Para aqueles que creem na Bíblia Sagrada, Jesus ele falou desse início das dores, né? Onde nação se levantaria contra nação, onde haveria os desmaios frequentes entre os homens. Então, esses desmaios podem ser interpretados como as doenças neuronais, a depressão, o transtorno do pânico, transtorno de ansiedade. Então, esses desmaios que Jesus menciona pode ser interpretado dessa forma. Isso já tem acontecido, né? Esse aumento massivo das doenças neuronais, as pessoas estão tendo surtos. Então, isso já tem acontecido. Jesus fala também dos tsunamis, fala que os homens ficariam perplexos, eles desmaiariam de terror, perplexos com o bramido do mar, com o bramido com as ondas do mar. Então, que são as ondas gigantes. Então, Jesus já falava aí dos transtornos, dos eventos, né, catastróficos da natureza, e outros sinais, né, como a degradação da família. Pais se levantarão contra filhos, filhos contra pais. Isso é a degradação da família. Isso, a gente tem chegado a essa situação, temos presenciado isso já faz um bom tempo. Então, eu acredito que esse é o princípio das dores. Eu acredito que essa conjuntura que nós temos vivido, ela se localiza no discurso de Jesus. Inclusive, Jesus fala até mesmo das pestes, né? Que seriam as epidemias, né? No caso, a pandemia. Então, há, assim, subsídio na Bíblia para nós interpretarmos esse momento que nós vivemos como o início das dores. Seria esse um sinal do final dos tempos? Do final dos tempos. Jesus diz que haveria o início das dores e depois desses sinais ele voltaria. Aí, para os cristãos, a volta de Jesus é a consumação da história, né? Nós acreditamos que a história não é cíclica, ela parece ser cíclica, né? Aquilo que foi Salomão, né, que foi um grande autor bíblico, ele dizia, né, o que foi voltará a ser. Então, a gente olha para a história e parece que ela é cíclica, né? Olha, o que está acontecendo hoje já aconteceu lá atrás. Mas para os cristãos, não. Para nós cristãos, a história ela não é linear também, né? Ela não é linear, ela é como se fosse um fouet. Ela parece cíclica, mas ela está chegando numa consumação. E a consumação é com a volta de Jesus. Então a história tem um início, ela tem uma continuidade e um final. Então a volta de Jesus vai ser a consumação da história. Jesus, ele governa a história. Então é assim que nós cremos, né? Então acreditamos sim que estamos aí nos últimos tempos. E as pessoas têm que se apegar à espiritualidade, né, pastor? Eu acho que é a grande ausência que a gente sente nessa hora, né? Sim. Não apenas na manutenção da fé que a pessoa tem que ter para poder acreditar, para poder impulsionar aquela força interior, né? Quanto no entendimento das coisas e até na compreensão dessas situações todas que a gente está passando. Está muito difícil, está muito triste. Todos os dias o número de mortos só crescem. A gente vive um momento de muita perda, né? Esperamos que as vacinas nos ajudem a dar uma segurada nisso, a imunizar as pessoas. Por outro lado, tem também o trabalho dos negacionistas. Eu acho que se pudesse detectar hoje a força do mal na Terra, eu acho que seriam os negacionistas. Essa gente trabalha com o mal, não é possível, né? O cara que tem a coragem de pegar um idoso e dizer a ele, olha, não tome a vacina, porque essa vacina vai fazer mal a você, essa vacina vai mudar o seu organismo para pior. Quer dizer, as pessoas que fazem isso com as outras, se tiver expressão diferenciada do mal na Terra, não vai ser muito diferente disso, né? Levando as pessoas, induzindo as pessoas a um erro que vai levá-las à morte. Como é que o senhor está avaliando essa questão negacionista hoje aqui no Brasil? E até voltando um pouco à referência que eu fiz de Jesus, né, no discurso dele, sobre os sinais da sua vinda e tal, Jesus, antes de começar a falar dos sinais e tal, isso para quem acredita, né, ele fala algo interessante. Ele fala que os últimos tempos seriam marcados
por um esfriamento do amor. Ele diz assim, o amor de muitos esfriará. Então, eu acho que tudo isso que temos vivido tem a ver com essa questão do esfriamento do amor, né? Até mesmo os negacionistas, né? A gente vê uma falta de amor, uma falta de humanidade, né? Uma ausência de humanidade, uma ausência de respeito com o próximo, né? Eu interpreto dessa forma. Eu acredito mesmo que essas pessoas que estão negando aí, que negam a ciência, que negam aí os benefícios, né, da vacina, são pessoas que, em primeiro lugar, elas são tomadas por uma ausência de amor, porque o amor é sempre uma perspectiva de você desejar o bem do próximo. Uma perspectiva concreta, né? O amor é algo que nos move em relação ao outro. Então eu vejo uma ausência de amor, mas também muito obscurantismo, muita ignorância. São pessoas que estão sendo aí engolfadas por discursos, né, de homens maus, e que estão totalmente alienadas da realidade. Então eu acho que eu interpreto da seguinte forma: ausência de amor, ausência de respeito ao próximo e muito obscurantismo. A gente está vivendo tempos assim, vou falar, medievais. É verdade, é verdade. Essa falta de amor seria também falta de Deus, falta de Jesus na vida da pessoa? Sim. Uma afirmação muito, muito bela, feita pelo apóstolo João, foi um dos que andou com Jesus, né, um dos 12 apóstolos. E ele escreveu o Apocalipse e também o Evangelho de João e 3 cartas. Então ele, depois do apóstolo Paulo, o cara que mais escreveu, o autor assim mais prolixo do Novo Testamento. E ele diz assim que Deus é amor. É muito lindo isso, né? Deus é amor. Então, se Deus é amor, onde não há amor, não há Deus. Né? Se Deus é amor, onde há amor, há Deus. Naqueles gestos todos. Mesmo distante do discurso religioso, se você vê amor, uma pessoa fazendo bem ao outro, Deus ali está. E mesmo diante do discurso religioso, se não há amor, se há ausência de amor, Deus ali não está. Então eu interpreto desta forma. Há muitas pessoas, inclusive, que se levantam se dizendo servas de Deus e que não demonstram amor em relação ao próximo. É só discurso e na prática zero. E com certeza, é a falta de Deus, a ausência de Deus. Deus é amor. Quando você vê uma pessoa sofrendo, você pode exercer naquele momento o seu exemplo de cristianismo, de cristão, ajudando aquela pessoa de uma maneira que vai sanar aquela dor, atenuar aquele sofrimento. Né? Sim. São oportunidades que a gente tem todos os dias de poder ser os melhores e mais próximos de Deus, não é isso? Sim, tem um teólogo católico, o Tomáš Halík, que é um teólogo tcheco, eu gosto muito dele. E tem uma frase num dos seus livros que ele diz assim, que Deus acontece ali no encontro com o próximo. Então, quando você se encontra com o próximo, quando você abraça o próximo, a gente não pode abraçar, né, por conta da Covid, mas quando há uma relação fraterna, Deus está ali. Deus acontece ali. Então, acho que nós precisamos de Deus mais do que nunca. Não precisamos tanto de religião. A religião tem um papel, inclusive eu falei aqui, né, as pessoas buscam conforto na religião, mas precisamos de Deus mais do que nunca. Porque nós precisamos de amor, nós precisamos de fraternidade, de solidariedade. É disso que nós necessitamos. Porque a religião, como eu disse, está crescendo, a religião cresce no Brasil, o número de evangélicos aí, né, cresce a cada dia, mas não é disso que nós estamos precisando. A gente precisa de amor. Porque eu faço uma autocrítica, né? Há um crescimento vertiginoso dos evangélicos, do nicho do qual eu faço parte, mas eu vejo uma ausência de amor, uma ausência muito grande, e que é visível, inclusive, na arena pública. A gente vê cristãos, líderes evangélicos que são negacionistas, líderes evangélicos de expressão no país, que apoiam, por exemplo, políticos que são negacionistas, que apoiam o discurso de políticos negacionistas. Então isso nada mais é do que a total negação do amor. Né? Deus é amor.
O cristão, a marca do cristão verdadeiro é o amor. O verdadeiro cristão, ele é caracterizado, ele é distinguido e definido pelo amor. O verdadeiro cristão, ele deve ser amoroso. Não tem que ser perfeito, mas amoroso. Quando a gente pensa, por exemplo, em cristão, a gente pensa na Madre Teresa de Calcutá, né? Sim. Foi uma grande cristã, porque era uma mulher que amava, né? E aí a gente percebe que não tem tanta importância na sua visão, então, a questão da doutrina. O que importa é a religião que leve a Deus, obviamente, e que torne a pessoa melhor. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Essas questões doutrinárias, elas são importantes dentro da prática religiosa, da prática de fé, mas elas não são, elas são importantes, mas elas não se resumem ao principal. O principal é o amor. O principal é você se tornar uma pessoa que se preocupa com o próximo, que se move em direção ao próximo. Isso é o principal. Essas são questões, digamos, secundárias. Olha, a gente está aqui com o pastor Rodolfo Kappler e a gente vai voltar daqui a pouco do nosso intervalo para mais um bloco da nossa entrevista. Eu tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando essa entrevista, deve estar aí tendo informações muito bacanas, muito importantes nesse momento. São informações de um líder religioso, jovem, e que traz algumas mensagens pontuais nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando nesse momento. Fique ligado, fique ligada, a gente volta a seguir. Olha, aqui no mercado municipal a gente continua ouvindo os nossos amigos e amigas comerciantes que estão fazendo o serviço de delivery, facilitando a sua vida, meu amigo, minha amiga, nesse período de quarentena, nesse período de confinamento. Aqui ao lado da Daniela, aqui na banca do Valdir Pachani. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Joinha? Bom dia, Néder. Você fazendo também, através aqui, a banca, fazendo esse serviço de entrega também, né? Sim, estamos fazendo delivery e em parcerias com outras bancas que trabalham com outros produtos. Nós fornecemos frutas, verduras e legumes, mas os empórios, a gente pega os grãos nos empórios, o açougue nos fornece carne, nós entregamos na sua casa, sem frete, com toda a comodidade, as frutas todas bem embaladas. Tudo chega na segurança do seu lar bem tranquilo. Isso que é legal, sem custo adicional, né? Sem frete. E com a qualidade que vocês estão vendo aqui. Frescor, todos os dias recebemos hortaliças fresquinhas que a gente colhe, recém-colhidas de madrugada. Frutas de São Paulo, que nós ainda estamos conseguindo fornecer, né? E estamos aí, estamos à disposição de todos. E fiquem em casa. É a qualidade de sempre que continua sendo feita para as pessoas. Você continua tendo o mercado junto com você, agora o mercado vai até a sua casa. Sim, né? Com toda a tradição e a qualidade que todo mundo, todo piracicabano conhece. Deixa os contatos para passar para as pessoas aí, Daniela. Sim, nosso Instagram, @Banca do Valdir, Facebook bancadovaldir.com.br, o fixo nosso 3433-3346, e o celular para qualquer pedido, ou mesmo para a promoção do dia, que nós mandamos fotos, 995-23-1974. Legal, gente. Vamos pôr na tela os telefones, o WhatsApp, para você ter o contato e ligar aqui para a banca do Valdir Pachani, falar aqui com a nossa amiga Daniela, tá bom? Vamos lá. Muito obrigada.
Estamos de volta com a nossa entrevista com o pastor Rodolfo Kapler, da Igreja Alternativa. Pastor Rodolfo, que está conosco no programa de hoje. Jovem, desde cedo na religião. Conta um pouco a sua história, pastor Rodolfo. Como é que surgiu a sua entrada na vida religiosa? Você vem de família já evangélica? Conta um pouco da história. Eu nasci num lar evangélico, apesar do meu pai até hoje, né? Meu pai se diz assim, sem religião. Ele acredita em Deus, mas não frequenta nenhum templo, enfim, não faz parte de tem nenhuma vinculação religiosa. Mas a minha mãe, ela a partir dos 16 anos, ela começou a frequentar a Igreja Batista. Isso em São Paulo, aí quando vieram para Piracicaba, ela começou a frequentar uma igreja batista e eu e meus irmãos fomos criados na Igreja Batista. Então eu fui apresentado, era um bebezinho, fui apresentado por um pastor lá na igreja. Nós temos essa tradição, né, de apresentar os bebês, as crianças. Fui criado numa igreja batista histórica, toda a minha infância e adolescência. E, enfim, acho que eu fiquei a maior parte da minha vida dentro da igreja. Só teve um período ali, que foi um período da adolescência, ali entre os 15 e 16 anos, que eu não frequentei a igreja, né? Que eu fui para as festinhas, coisa de adolescente. Faz parte da vida, Faz né? parte da vida. Aí foi o tempo que eu fiquei um pouco ausente, né? Foi um período de 1 ano e meio. E depois eu voltei, né, a frequentar a igreja e desde aquela época, eu tenho estado frequente aí na igreja. E aos 17 anos eu recebi uma vocação, tive uma experiência espiritual, religiosa, e em que eu senti o próprio Deus me chamando para que eu me dedicasse integralmente ao ministério, a ser um pastor. Então, aos 17 anos eu recebi esse chamado, né, como nós falamos dentro da igreja evangélica. E depois de alguns anos fui para São Paulo me preparar para o ministério. Então eu fiz seminário teológico, Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Fiquei morando lá 4 anos, estudando. E depois desse período aí de 4 anos, cursando teologia, eu passei por um processo que dentro da denominação batista é um processo é uma sabatina teológica, né? A gente chama de concílio, em que vem vários teólogos da região e aí eles testam ali o aspirante ao ministério pastoral, que tem que ser alguém que já concluiu o curso superior. E ali são feitas várias perguntas bíblicas, perguntas teológicas, e se o candidato for aprovado, aí é marcado um culto de ordenação ao ministério pastoral, e nesse culto, este candidato ele recebe a imposição de mãos, né, que é algo que tem um simbolismo para os evangélicos, para os cristãos em geral, até para os católicos, e ali ele é ordenado ao ministério pastoral. Ele pode ser um pastor batista, no caso da denominação batista, né? Então eu passei por todo esse processo aí. E durante um período aí de 10 anos eu estive envolvido no ministério de adolescentes e jovens. Então fui pastor na Igreja Batista Bethesda, aqui na cidade, igreja que fica hoje está na Vila Resende. E então estive envolvido ali no cuidado das novas gerações, né? Ia para as escolas, conheço muitos diretores de escolas estaduais aqui na cidade, conheço muita gente, acabei fazendo bastante amizade. Então eu tinha esse vínculo aí com os adolescentes, com os jovens, né? Então há mais ou menos 1 ano eu estou tendo aí essa experiência de liderar uma igreja, né? Ser o líder da igreja. E essa sua narrativa é muito importante porque mostra o seu preparo, mostra os seus anos de estudo, de dedicação, não é? Para chegar aonde chegou. Quer dizer, não é uma coisa da noite para o dia, virou pastor. Não, é todo um trabalho de estudo, de preparação, de dedicação. E é uma mensagem, eu acho, muito positiva que o senhor passa nesse momento para as pessoas entenderem que não se nasce um líder religioso do dia para o outro.
pastor tem que ter preparo, tem que ter estudo, tem que ter realmente essa passagem por várias etapas da vida religiosa, né? É o que o pastor Rodolfo cumpriu aí de maneira bastante comprometida com a sua abnegação e a sua fé. Momentos como esse precisa da liderança religiosa muitas vezes para dar aquela palavra de conforto que você se referia momentos atrás, mas principalmente para poder levar aos lares um pouco de união também, tem esse lado também, né? Sim. As pessoas às vezes precisam do líder religioso na casa para fazer o que elas chamam de colocar ordem no ambiente, né? Tem uns que falam que é a questão da equalizar a espiritualidade da casa, do imóvel. O senhor deve ser chamado muito para essas conversas em família, não deve não? Sim. Né? Vou responder isso já fazendo também uma menção à sua fala há pouco sobre o preparo dos líderes religiosos. Eu sou alguém que acredito plenamente nisso. Os líderes religiosos, em geral, não me refiro apenas aos evangélicos, cristãos, mas acho que qualquer tipo de líder religioso deve ser alguém preparado. Inclusive, a gente vê as aberrações que acontecem no cenário religioso, no campo religioso no Brasil, e pode ter certeza que grande parte da razão disso aí é a falta de preparo. Falta de preparo leva as pessoas a fazerem coisas terríveis que a gente vê, né? Coisas que acontecem que eu prefiro nem comentar aqui. Algumas eu até imagino. Até imagino, né? E acho que o líder religioso, ele realiza vários papéis. Então, o líder religioso, muitas vezes, ele acaba atuando, de certa forma, como um terapeuta. E eu não estou dizendo aqui que o líder religioso é um terapeuta. Acho que os terapeutas, né, os profissionais da área de saúde mental são importantíssimos. Nós precisamos trabalhar junto com eles. Eu particularmente, trabalho. Há casos em que eu vou aconselhar um casal, aconselhar um jovem, um adulto. E quando eu percebo que ali há um problema de saúde mental, né, um problema mental, de doença mental, eu sempre encaminho essas pessoas para um profissional. Mas o líder religioso, ele faz o papel de terapeuta, ele tem que ouvir problema, ele guarda muitos segredos, há muitas confissões que são feitas. Ele também é, de certa forma, um consultor financeiro, então a gente lida muito com isso. Os casais brigam por questões financeiras, aí vai lá o pastor, né, conversar, explicar, dar algumas dicas, e às vezes a gente acaba dando alguns conselhos, né? Acaba atuando como um consultor financeiro. Então, o líder religioso, ele tem que ter esse jogo de cintura, né, para aconselhar as famílias, os casamentos. O que mais chega para a gente são famílias destruídas, famílias que estão, realmente essa é a palavra, famílias destroçadas, porque os filhos já não se relacionam mais com os pais, não há diálogo. Às vezes o casamento já acabou faz tempo, só não houve um divórcio concreto, mas já estão divorciados emocionalmente há muito tempo e, infelizmente, grande parte das famílias se encontram nessa situação. Então, casais que não conversam mais, quando conversam só usam a linguagem da violência, é o que mais acontece. E isso, obviamente, afeta os filhos e isso afeta o cidadão, né? Porque a família é a célula máter da sociedade. Nós acreditamos nisso. Sim. Acreditamos que uma sociedade forte, uma sociedade saudável, ela é reflexo de famílias fortes, de famílias saudáveis. Então a gente vê o problema do Brasil, né? Problema político, a gente olha para a história do Brasil, né? São muitas variáveis, mas como cristão eu acredito que tudo está relacionado à qualidade das famílias, Alexandre. Sim, sim. Então nós estamos lá para ajudar as famílias, aconselhar os casais, os filhos, os adolescentes, e esse é o trabalho, acho que é o principal trabalho de um líder religioso. O principal trabalho de um pastor é esse. É cuidar, é apacentar as pessoas, é cuidar delas. Cuidar delas. É por isso que é importante essa estruturação familiar, né? Sim. Essa importância que se dá a esse degrau que é a família, né? Sim. E não adianta, é onde tudo se forma, tudo se
se brota para o futuro de qualquer indivíduo, não é? Sim. É verdade que as famílias precisam dessa valorização espiritual e não há nada mais bonito do que orar, rezar, pensar positivo em família, né? Sim. É um exercício gratificante, realmente muito bom. Pastor Rodolfo Kapler, eu sei que você está fazendo um livro, é verdade? É verdade. É um livro que fala sobre os jovens. Me conta um pouco sobre esse projeto. Então, esse projeto já está em andamento, está quase aí se concluindo, 70% já concluído, e a ideia é a gente lançar o livro em maio, junho. Então, vai estar disponível na Amazon, aí em e-book, e também estou correndo atrás, aí, conversando, né, pensando na possibilidade de também lançar o livro de forma física, né? Mas é um livro que chama Geração Selfie, então eu nomeio a atual geração de jovens, que é chamada de Geração Z, mas eu não acho que seja um nome mais correto. Geração Selfie. Geração Selfie. Legal. E o subtítulo é A Mais Nova Geração de Jovens e os Seus Principais Comportamentos na Era Digital. É um livro que é produto de uma pesquisa que eu fiz. Então, eu desenvolvo ainda, né? Por conta da Covid eu parei, mas eu desenvolvo um projeto socioeducativo nas escolas, projeto Revolução nas Escolas, que é a ideia de levar palestras, levar informação, falar sobre depressão, sobre vários assuntos, falar sobre sexualidade para os jovens. E estive presente em muitas escolas na cidade, em 8 escolas. E nesse período, né, com consentimento dos diretores, eu entrevistei muitos adolescentes. Então, nessa pesquisa, foram 300 jovens entrevistados, de 12 a 18 anos, e eu não tinha ideia de fazer o livro, mas depois isso começou a amadurecer aí durante a pandemia. Então, obviamente, né, que eu não coloco o nome desses jovens e tudo mais, eu mudo o nome deles, mas está registrado lá bastante coisa. E a ideia do livro é refletir essa pesquisa com a mais nova geração e também fazendo um diálogo com as mais recentes pesquisas geracionais, com a geração que é chamada de Geração Z, Centennials, né? Então, é um livro que se destina a pais, principalmente a pais, educadores, líderes religiosos e empregadores. E a jovens também que desejam conhecer mais sobre a sua geração. Mas é um livro para os adultos, ali onde eu vou explicar os principais comportamentos dessa nova geração. Dentro da nossa realidade, eu acho que falta muito isso, Alexandre. A gente só recebe livros que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Europa, é outra realidade, e não chega a informação para nós aqui, né? Então, a ideia do livro é essa. Então, eu estou concluindo aí, quando for publicá-lo, lançá-lo, espero que haja uma oportunidade, quem sabe, da gente falar um pouco mais sobre ele também. Com certeza, mas não há dúvida. Inclusive durante a feitura do livro, aí, se bem que você não pode esclarecer tanto antes né, do livro ser graça, lançado. Né? Tem que guardar aí as devidas expectativas. Pastor Rodolfo Kapler conversando com a gente nesta edição do nosso programa. Eu queria, além de te agradecer, pedir realmente que a gente volte a ter essas conversas, que são conversas muito positivas, muito importantes. Eu acho que as pessoas que estão em casa nos assistindo, elas passam a ter aí um pouco de conforto ao ouvirem as suas palavras. E é importante pedir a Deus, né, Pastor Rodolfo, que nos dê muita força para suportar esse momento difícil que a gente está vivendo. Em meio a tanta situação de morte, de despreparo das pessoas para enfrentar a pandemia, políticos negacionistas, políticos corruptos, está tendo muita corrupção também, que eu imagino que vai gente presa dentro de algum tempo no Brasil por má gestão desses recursos da Covid, tem também esse lado. E a situação é tão complicada que nós tivemos até imagens de pessoas que foram se vacinar, foram levar seus idosos para receberem a vacina e receberam ar ao invés de receber a vacina. Quer dizer, uma maldade sem tamanho. Felizmente foram casos isolados,
de pessoas bandidas. Em todas as áreas tem pessoas bandidas que acabam fazendo as coisas erradas. Mas é um momento de muita expectativa que possamos virar esse jogo. Com muita oração e com muita vacina. Que venham as vacinas. Que venham as vacinas. Né? Sim. Que venham essas vacinas. E até todas. aproveitando, Alexandre, nós, os cristãos em geral, comemoram a Páscoa esse final de semana. E a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, ela é uma mensagem que diz o seguinte, que através da ressurreição de Jesus, a última palavra da existência é a vida. A última palavra na existência não é a morte. A última palavra na existência não é a corrupção, não é os ladrões de vacina, não é a polarização política, não é o câncer. A última palavra é a vida. Então eu acho que essa mensagem é extremamente importante para todas as pessoas, independente do credo religioso, de que a ressurreição do Cristo, ela é a manifestação da luz no fim do túnel. Então, para você que está nos acompanhando aí, que talvez esteja com medo, está talvez desesperado, há uma luz no final do túnel, e essa luz é a manifestação da ressurreição de Jesus, a esperança para nós. Eu acredito que vamos passar por isso, vamos retomar aí as nossas atividades, a economia, os empregos, e eu acredito nisso. A ressurreição de Jesus, a Páscoa, me faz acreditar nisso. Que seja uma Páscoa que nos traga esse renascimento interior e que nos dê essa linha de fé, né, pastor? Sim. Importante isso, né? E uma excelente Páscoa para você, para toda a família, para todos aqueles que estão nos assistindo. Não é apenas esse momento do domingo, mas é todo esse período que a Páscoa se estenda, né, a todos os dias do ano, esse sentimento de renascimento interior, que Cristo renasça no coração de todos nós. Aquela história de reaquecer a bateria e fazer a religação correta, né? Exatamente, é isso que precisamos, né? É verdade. Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, todos nós, né? Maravilha. Vamos passar por isso. Vamos passar e vamos vencer, né? Sim. Vamos vencer essa parada. Pastor Rodolfo Kappeler, muito obrigado. Prazer mais uma vez tê-lo aqui com a gente, e fica o convite para o seu retorno assim que queira, que a casa é sua. Obrigado, Alexandre. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com você. Sempre é muito bom a gente conversar, assuntos interessantes, uma entrevista muito interessante. Também agradeço aí aos telespectadores que nos acompanharam. Que Deus abençoe a todos, uma excelente Páscoa para todos. Obrigado, pastor Rodolfo Kappeler, conversando conosco nesta edição do nosso Néder Especial. E a gente fica feliz em poder ter levado esse bate-papo para você, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha pela TV, você que nos acompanha pelo canal Néder TV, pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Instagram, pelo Facebook. Sempre importante e satisfação imensa para todos nós estarmos juntinhos de vocês, tá bom? Diretamente aqui dos estúdios da Engenho 7 Produtora, nós vamos dando o nosso tchau, mas em breve estamos de volta. Você sabe, todas as semanas estamos juntos com mais um programa Néder Especial. Excelente dia, maravilhosa noite. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu! Olha, gente, nesse período de quarentena, muitas pessoas tendo que ter aí o delivery como uma opção para que o alimento chegue na sua casa. Nós estamos aqui no mercado municipal, muitos comerciantes trabalhando com delivery. Eu estou ao lado aqui do Tiago, que é o proprietário do Empório do Mercado, que faz também esses serviços de entrega em casa, facilitando a vida das pessoas, né, Tiago? Bom dia. Isso. A gente está trabalhando com o sistema delivery e estamos atendendo pelo WhatsApp. E é só passar o bilhetinho pra gente entrega, sem problema nenhum, e o pessoal mais de idade está entregando em condomínios. E aqui na região central, aqui sem custo nenhum também. É só passar o bilhetinho pra gente pelo WhatsApp, pelo telefone nosso aqui também. Olha, são muitas opções que você tem aqui no Empório do Mercado.
cafés, grãos, produtos naturais. Conta um pouco pra gente aí o que... Isso, a gente trabalha com produtos naturais, farinhaços, castanhas, e o carro-chefe nosso são os cafés. A gente trabalha com bastante variedades de cafés, a gente moe cafezinho na hora, a gente trabalha com o café com o sistema em retirada, a gente tira os cafezinhos, que era o cafezinho expresso nosso, que é o carro-chefe ainda, mas com essa fase que a gente está passando, a gente está até entregando aqui em alguns apartamentos, aqui em alguns condomínios na região, e só passar o pedidinho para a gente está entregando. E a gente tem uma grande linha de doces também, e também a gente trabalha com parcerias com o pessoal de hortifruti, açougues. É só passar o pedidinho para a gente entrega. Encomendas pelo WhatsApp. É o 99720 4400. 99720 4400. É isso aí, nós vamos deixar embaixo esse número do WhatsApp aqui do Empório do Mercado para você fazer o seu pedido e receber em casa. Quarentena, confinamento, não se preocupe, o Empório do Mercado está levando as coisas para você, facilitando a sua vida, dando mais segurança e conforto para você. É isso aí, né, Thiago? Maravilha. Valeu. Pode contar com a gente. Um abração. Obrigado. Vamos ver mais imagens aqui do Empório do Mercado e o número do WhatsApp para você fazer o seu pedido.